Duplo homicídio é registrado durante o final de semana em Montadas. Vítimas eram amigos. Cobertura do ginásio da Universidade Federal de Campina Grande desaba durante o final de semana. Em eleição suplementar, Marcelo Paulino é eleito prefeito do município de Gado Bravo. E ainda, futebol, Campinense chega a abrir 2-0, mas cede empate ao Sergipe em partida que foi marcada por erro grotesco de arbitragem. Hoje é segunda-feira, 13 de setembro de 2021. O Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. A gente começa o Borborema Notícias de hoje destacando que 2 homicídios foram registrados esse final de semana na cidade de Montadas, no Agreste Paraibano. Há suspeita de que as vítimas tenham sido executadas. As vítimas estavam em um veículo Fiat com mais 2 ocupantes. O carro faltou combustível e 2 deles foram até o posto de gasolina, distante 20 metros de onde o carro parou. O posto está desativado. Foi neste exato instante que surgiu um carro vindo de Puxinanã e os ocupantes mataram os 2 rapazes que estavam na estrada. As vítimas, identificadas como Jonathan Guimarães Pereira, de 26 anos, e Diego Oliveira, de 23, moravam em Pocinhos e saíram para beber em Montadas. Conforme o delegado Cristiano Santana, o Núcleo de Homicídios de Esperança está investigando o caso. Nesse intervalo, enquanto os 2 procuravam, os 2 permaneciam no veículo, passou um outro veículo, quem está trabalhando agora, cor prata, né? Estamos identificando as características do veículo e placas, confirmando. Passou com 2 indivíduos e eles passaram inicialmente, fizeram a volta e ao retornar, emparelharam no veículo e dispararam contra as 2 vítimas, né, que faleceram no local. Da forma como eles foram mortos, dá a ideia de que os tiros foram dados a queima-roupa. Uma vítima foi morta no asfalto e a outra estava sentada bebendo. O crime realmente eles não esperavam, foram pegos de surpresa, né? Toda a dinâmica do crime ela conduz nesse sentido, mas como eu disse, as diligências que estão sendo feitas, os 2 que também estavam com eles serão ouvidos novamente, né? Agora já formalizando os depoimentos já por mim aqui. Então a gente pretende extrair mais informações com essas reoitivas aí dos 2. Foi enterrado ontem pela manhã em Bahia o motoboy que morreu enquanto trabalhava na madrugada do sábado, após ser atingido por um carro em alta velocidade na capital paraibana. O motorista estava a 163 km por hora e não respeitou o sinal vermelho. O acidente foi filmado por uma câmera que estava no veículo. Na manhã do domingo, amigos, familiares e colegas de trabalho acompanharam o velório e enterro do motoboy para dar o último adeus. Entre lágrimas, aplausos e buzinaço, o corpo de Kelton foi levado em cortejo para o cemitério Nossa Senhora da Boa Morte, no município de Bahia. Os familiares clamam por justiça e o sentimento é de revolta por uma morte tão repentina. Ele matou meu pai! Compartilhava comigo os projetos dele, os planos dele, mano. Caramba, eu achava que essa altura ele já era para estar preso, entendeu? Mas infelizmente não foi, mas pedi aí que a justiça dos homens procure e faça a justiça, porque a de Deus eu tenho certeza que vai ser feita, entendeu? Então, alguém que tiver o paradeiro dele, que informe a polícia, para que ele pague, ou que ele tivesse a hombridade de se apresentar e pagar pelo crime, porque ele não foi um simples acidente de trânsito, ele matou meu filho, ele filmou a morte do meu filho, ele vinha com a câmera, eu estou com a câmera dele.
Ele filmou a batida no meu filho a 163 km por hora, numa via de 50 km. Eu sou motorista também, eu tenho 40 anos que eu dirijo táxi dentro de João Pessoa, entendeu? Eu entendo o que é trânsito, ele não podia desenvolver 163 km por hora numa via de 50. 163 km por hora. Foi a velocidade que tirou a vida de Kelton. Ele já havia concluído as entregas e voltaria para casa, mas não deu tempo. Ele deixa a esposa, 2 filhas, uma de 1 ano e 3 meses e a outra de 10 anos. A Justiça decretou nesta segunda-feira a prisão preventiva do suspeito de envolvimento no atropelamento e morte do motoboy Kelton Marques. O motorista fugiu após o atropelamento sem prestar socorro algum ou auxílio ao motoboy. Dentro do veículo, após a colisão, a polícia encontrou latas de cerveja e substâncias entorpecentes, além de documentos com a identificação de Juan Ferreira de Oliveira, de 28 anos. A defesa está pedindo segurança para que ele se entregue à polícia. Olha, e um homem foi preso aqui em Campina Grande durante o final de semana após tentar roubar uma residência no bairro das Malvinas. Ele tentou fugir pulando pelo teto de alguns prédios próximos e acabou cercado por moradores. O tenente-coronel Damasceno, comandante do 2º Batalhão da PM, deu detalhes sobre este caso. Uma guarnição do 2º BPM foi acionada através do CIOP, dando conta que uma pessoa arremessava telhas em cima de uma edificação aqui na cidade de Campina Grande. Ao chegar no local e dar a determinação para que essa pessoa descesse daquela edificação, ela o fez sem nenhum problema. E na conversa constatou-se que, na verdade, ele fugia de algumas pessoas que tentaram linchá-lo. Mas exatamente, segundo ele, alegando serem pessoas de uma facção criminosa, que inclusive chegaram até a agredi-lo, e ele utilizou-se desse artifício para conseguir fugir daquelas pessoas. Então, os transeuntes fizeram as ligações para o 190, a polícia chegou ao local e na identificação do mesmo, constatou-se também que existiam em seu desfavor 2 mandados de prisão em aberto, inclusive um deles por roubo. Então ele foi conduzido primeiramente ao hospital de trauma para curar as lesões e em seguida foi conduzido à central de polícia para que fosse dado cumprimento aos mandados de prisão em aberto. Agora, comandante, ele teria tirado a roupa, alguma informação nesse sentido também? Não, na verdade ele queria realmente chamar a atenção das pessoas para que as pessoas ligassem para o 190, para que a polícia fosse até o local, na verdade uma espécie de resgate em favor do mesmo. E uma operação conjunta entre as polícias civil da Paraíba, de Minas Gerais, além da Polícia Rodoviária Federal, levou para a prisão 3 suspeitos de roubo de cargas em vários estados brasileiros. Renato Diniz é quem chega com os detalhes. Foi um roubo de carga, né, no estado de Minas Gerais. Especificamente essa carga, alvo desse cumprimento de hoje, era uma carga de televisores. Tá? E é estimulado mais ou menos em R$1 milhão o valor dessa carga. Já havia um mandato de prisão em desfavor dessas pessoas, dessas 3 pessoas, e hoje, no começo da manhã, logrou êxito no cumprimento desse mandato de prisão. Ainda mais, nós temos a imagem de um suspeito que foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com um simulacro, né? Uma arma que não é uma arma verdadeira, é uma arma que parece uma pistola verdadeira. Qual foi a ação específica nesse caso da Rodoviária Federal com esse homem? O alvo, né, que nós cumprimos, que a Polícia Rodoviária Federal cumpriu esse mandato, ele estava de porte desse simulacro. O simulacro é uma arma igual, né? Na verdade é uma arma tipo de brinquedo, só que não é usada para brinquedo, né? É usada mais para treinamento, o tamanho e a fidelidade, como ela se parece. Entendeu? E às vezes é usada para o crime também, para simular, botar medo nas pessoas. Então essa pessoa que teve mandato de prisão cumprido pela PRF, ela estava de posse com esse simulacro. Cabe ressaltar também que todos os 3, eles possuem passagens anteriores em outros crimes. A exemplo de tráfico de droga, assalto inclusive assalto a banco também. A seguir, Gado Bravo escolheu novos prefeito e vice nesse final de semana. E ainda, teto de ginásio da Universidade Federal de Campina Grande desaba durante o fim de semana.
Estamos de volta e com essa imagem impressionante, o teto do ginásio de esportes da Universidade Federal de Campina Grande desabou neste domingo. Por sorte, ninguém ficou ferido. O detalhe é que a quadra já estava interditada por problemas na estrutura. A nossa equipe teve acesso a alguns e-mails trocados entre servidores, bem como a um relatório elaborado pelos engenheiros. Em um deles, praticamente um ano atrás, em 10 de setembro de 2020, encaminhado ao coordenador de apoio estudantil, um dos servidores da engenharia destaca que o ginásio de esporte José Lopes de Andrade foi inaugurado em abril de 1983 e nunca foi feita uma reforma geral. No e-mail, ele ressalta ser prudente fazer o serviço de manutenção e conservação com a substituição das atuais telhas de amianto por telhas de zinco ou alumínio, que são mais leves. Ainda no e-mail, reforça-se que é importante considerar que, com o tempo, as telhas de amianto criam uma crosta de poeira, tornando-as mais pesadas, causando um sobrepeso na estrutura metálica. O documento mostra que em 2012 houve um processo de licitação orçado à época em R$ 315.441,52 para a recuperação do espaço. A empresa vencedora da licitação não executou o serviço. Além disso, em janeiro deste ano foi apresentado um relatório técnico no qual, pelas inconformidades técnicas e falta de manutenção periódica, classifica o equipamento como de grau de risco crítico, recomendando a interdição imediata. A recomendação foi acatada e o ginásio interditado desde o início do ano. Em função da pandemia, o espaço estava inativo desde março de 2020. A prefeita da UFCG, Renata Duarte, falou com a nossa equipe sobre o assunto e explicou que o espaço já estava interditado após a constatação de problemas em toda a estrutura. Inicialmente a gente já sabia da situação, do problema do desabamento, que poderia ocorrer o desabamento do teto do ginásio e logo nós já tínhamos isolado a área. Estava isolado desde quando? Em janeiro ele já estava fechado, certo? Devido à pandemia, 2020 já não tinha nenhuma atividade. E aí vocês resolveram fazer um estudo a respeito das condições do ginásio? Sim, já. Em abril a gente isolou a área e já designei uma equipe para trabalhar com projetos técnicos da recuperação do ginásio. E aí, a partir de agora, naturalmente, o processo termina sendo um pouco mais caro em função do dano, né? O prejuízo que foi bem maior. Sim, com certeza. Agora vai depender dos estudos desses engenheiros. Mudando de assunto, o presidente da Câmara de Vereadores de Gado Bravo, Marcelo Paulino, do PL, foi eleito neste domingo prefeito do município, que é localizado no Agreste Paraibano. O pleito suplementar foi determinado pela Justiça Eleitoral após o candidato vencedor nas eleições de 2020, Evandro Araújo, do Cidadania, ter sido enquadrado na lei da ficha limpa. Marcelo já ocupava o cargo de prefeito de forma interina, desde o afastamento do antigo prefeito. Porém, agora será empossado em definitivo, no mandato que vai até 2024. Paulino teve como candidato a vice Edmarque Araújo, irmão de Evandro. Os dois tiveram 62,58% dos votos, o que corresponde a 3.613 sufrágios. Veja no próximo bloco, em jogo marcado por erro de arbitragem, Campinense empata contra o Sergipe. Agora o assunto é futebol. Série D do Campeonato Brasileiro. O Campinense começou bem, mas acabou cedendo o empate contra o Sergipe, em um jogo que foi marcado por um erro grotesco de arbitragem neste domingo. O jogo era fraco, com poucas chances de gol no primeiro tempo.
Mas nos acréscimos, Fábio Lima destoou. Depois do cruzamento, ele acertou um lindo voleio, abrindo o placar para o rubro-negro. O Sergipe sentiu o baque instantes depois. Após boa jogada de João Victor, Claudinho ficou na boa para chutar no canto e ampliar. Raposa 2-0. Na segunda etapa, com uma boa vantagem, o campinense recuou, chamando o adversário para o ataque. E num destes lances, após cobrança de falta, Henrique Bahia cabeceou no canto, sem chances para Mauro Iguatu. O Sergipe foi para cima e aí polêmica. Neste lance, o juiz marcou o toque de mão de Ítalo. Observe que o atleta raposeiro estava fora da área. Mesmo assim, o árbitro assinalou o pênalti. Doda, ex-13, foi para a cobrança e empatou a partida. Placar final, Sergipe 2, Campinense também 2, com muita reclamação do time raposeiro. A diretoria do Campinense ficou indignada com a marcação do pênalti e informou que irá fazer uma representação junto à CBF diante desse erro de arbitragem. É final da edição de hoje do Borborema Notícias. Você fica agora com o SBT Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã. Lembrando que nessa terça-feira a nossa programação começará mais cedo, a partir das 11h45, com a Patrulha da Cidade. Boa noite.